E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, finalmente eu vim reagir e analisar com vocês ao primeiro mini álbum da Mayeon do Idol. Eu tô bem ansioso e eu acho bem legal quando começam a desenvolver os trabalhos solos também dos integrantes de um grupo, porque assim a gente consegue conhecê-los melhor, né? Conhecer suas individualidades, medos, receios, coisas que os deixam felizes, né? A gente conhece a pessoa como um todo. Quando se está num grupo assim, por serem muitos integrantes, a gente não consegue conhecer completamente a individualidade de cada membro. Então, hoje iremos submergir pela cabeça da Mayeon. Então vamos ver quais influências que irão percorrer esse trabalho, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Guitarra elétrica. Bateria elétrica. Legal que, como ela tá impostando a voz, o tom dela, tá dando pra mim um super clima de uma música jazz. Bem legal e começou bem diferente já do que eu imaginava. Mas creio que ela deve explorar bastante gêneros aqui, né? A gente não pode... Só porque ela canta não quer dizer que vai ser um álbum só de baladas, não é mesmo? Tem bastante... Quero te dar tudo, um amor... Uma flor que floresce maravilhosamente. Uma música upbeat, R&B, com influências do jazz. Legal. A guitarra bastante presente. Venha e tome minhas rosas. Ó, isso, essa virada. Bem produzido, achei. Uma música romântica, né? Ela é como se fosse realmente um convite aqui, porque ela tá convidando a pessoa a estar nos braços dela, a estar envolvida com ela, né? Isso pode ser pra nós que estamos escutando. Ou seja, eu quero que vocês se envolvam aqui nas minhas rosas, tipo, fazendo uma metáfora justamente com o álbum. Tipo, eu quero que vocês se envolvam aqui com o disco e submerjam e me conheçam ainda mais, sabe? Isso é bem legal. E principalmente que vocês se sintam bem com essa experiência, né? Mas também, em contrapartida, tem essa dualidade de uma música romântica, né? Eu achei legal, não achei uma música enjoativa, assim, porque a todo momento a gente tem transições dos instrumentos, então isso eu achei bem legal. Não enjoa. Legal. O arranjo tá bem... O arranjo, ele foi feito... Ele não é tão agitado e ele foi feito de uma forma que contrastou muito com os vocais dela. Justamente essa harmonia do arranjo acaba destacando os vocais da Mayeon ainda mais. Então isso é bem legal. Porque tem músicas que a gente escuta que às vezes abafa a voz até o instrumental, dependendo. E aqui não. Legal. A ponte. Ponte crescente, legal. Bem R&B. Que delícia essa viradinha de chave.
Vem, toma mi rosa. Mi corazón es solo para ti. Agora estou em tus braços que parecem la primavera. Espero que não te marchites, que se machuque. Essas rosas que elas se referem podem ter tantos significados aqui, bem legal. A presença da guitarra realmente deu uma super diferença pra música. Ficou um R&B bem legal, assim. Eu gostei da faixa, ficou bem coesa. Essas rosas que ela pode estar se referindo aqui pode ter tantos significados. Podem ser as rosas, podem ser... Mas pode ser o amor dela, pode ser... Assim, tá aberto a interpretações, não é mesmo? Mas legal, foi uma abertura gostosa de se escutar, não foi enjoativa. Eu gostei da faixa. Então vamos para Title. Legal. Eu gosto dessas cores aqui. Ela tá bem bonita. Ó, obras. Realmente, assim, se a gente for pensar, esse jazz, essas influências tímidas que tivemos em Rose, remete muito a tempos mais antigos, né? E aqui ela colocou algumas influências, tipo... o clima que ela passa não parece que é contextualizado, por exemplo, este ano, sabe? Parece que foram em tempos passados, né? Como os quadros aqui e tal. Pra que tanto perfume? Pra que tanto perfume? Me emprestam aí. Aqui que foi a casa onde elas fizeram as fotos do photoshoot do I Made? Eu vi alguma coisa assim nas redes sociais. O tom dela bem baixinho, começou com um tom bem baixo. E começou realmente só ali os riffs de guitarra e a voz dela, né? Os dedilhados. Começou o violão mais forte. Percussão. Deixa eu aumentar aqui a letra pra vocês. Da legenda. Acabei de olhar aqui que tá pequeno. Acho que assim tá melhor. Que bonita. Será que temos rosas aqui também? Fazendo a coisidade com a música anterior. Caramba, eles encheram aqui o ambiente todo de flor. Provavelmente deve ter umas rosas por aqui, né? Ok. Eu me surpreendi. Eu achei que Drive seria uma balada. Mas não, é uma música... Deixa eu... Uma música motivacional, né? Pra você seguir seus sonhos. Corra. E eu me encontro. Olhe para mim brilhando novamente. Que bonita ela tá. Os brincos da Gucci, é sobre isso. Caramba! Tem baixo, tem bateria, tem teclado. Tipo, tem influências do rock, isso é nítido, mas não chega a ser um rock, que é um pouco mais leve. Acho que fica algo entre um blues rock e um soft rock. E qualquer diferença de um rock normal, né? Por exemplo, o rock de Tomboy é um rock mais progressivo, é um rock mais agressivo. E agora, aqui, geralmente uma música de blues rock ou soft rock tem a guitarra elétrica, que temos aqui. No caso, temos bastante a presença do violão, que já deixa a faixa um pouco menos agressiva. Temos o baixo, a bateria e às vezes ali temos um teclado também. Então, isso é bem legal. Bem legal, eu não esperava. Eu não esperava que ela ia
ter influências assim nessa faixa. Uma história como se fosse uma superação, né? Eu não sou mais medo, ou seja, eu não me auto-saboto mais. Olha isso. Bem soft rock. É como se fosse um rock mais leve, né? Vocês viram, a gente consegue ver os melismas dela aqui. Às vezes, por um rock ser muito agressivo, a gente não consegue desenvolver todo o potencial vocal quanto deveríamos. Então, aqui ela consegue explorar bem pro tom de voz dela mesmo, né? A cinematografia do videoclipe é bem interessante, parece que ela tá num sonho. Ela tá muito bonita. Esse brinco da Gucci. Rica, não é mesmo? Exatamente. Tipo, se joga no mundão, você vai pra onde você quiser. Ó, eu quero ir pra onde meu coração me levar, só para mim. Por esse significado do carro e a música dirigir, né? Você dirigir para seus sonhos independente pra onde você vai parar, né? A bateria elétrica. Interessante, caramba. É bem upbeat também. Não é tão lenta. Legal, cara. Tô ansioso pra ver a coreografia. Se tiver coreografia essa faixa, não é mesmo? Legal. Legal esse violão. Uma faixa pro beat. Temos o baixo bastante presente e bastante harmonizações. Olha isso. Esse violão de fundo, nossa, eu juro pra tu que eu achei que iriam vir influências latinas. Nossa, eu fiquei. Ela vai fazer coisa. Porque esse tipo de violão nas músicas é muito específico. Se eu não me engano, não chega nem a ser até um violão normal que se faz esse tipo de som das notas. Legal. Nossa, que diferente. Eu diria que é uma música com personalidade, viu? Nossa, eu nunca ouvi no K-pop coisa assim. Nossa. Nossa, é a música regida por esse baixo, meu Deus. Não se apresse, pode vir suavemente, bebê. Você pode me esperar suavemente e depois me dar seu amor suavemente. Ainda voltamos pra lírica de Rose, né? A continuação lírica ali da parte amorosa. Entrou uma bateria eletrônica agora, legal. O timbre dela é bem bonito. No caso, foi os melismas agora.
tum, 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 tum. Nossa, cara, essa faixa ficou muito boa. Sério, esse violão de fundo. Eu não sei se é um violão de 6 cordas que fala, eu esqueci. Mas é um som muito específico. O arranjador mandou bem. Ó, entrou um groove agora? Que é isso? Nossa, eu adoro música que tem muita presença de baixo. E aqui, ó, não tenha frios quando você vem para mim, bebê. Essa música é bem legal porque em Drive ela fala que vai se jogar pelo mundão, e aqui em nenhum momento ela fala para essa pessoa dar amor pra ela justamente neste momento, mas tipo, aos poucos, assim, como se, por exemplo, ela estivesse falando: quando você estiver pronto e eu estiver pronto, você pode vir com tudo, sabe? Porque agora eu tô focado em mim. Legal, tipo, eu tô focado em mim, nas minhas coisas, mas você pode se aproximar suavemente, sabe? Eu tô fazendo minhas coisas, eu tô percorrendo novos caminhos, mas não quer dizer que isso não seja motivo pra você se aproximar também, pode vir. Legal. Tanto que o nome da música é Softly, né? Suavemente. Vamos para Te Amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eu gostei da faixa, viu? Ó, eu já tenho o meu ranking aqui. Dessas três, ficaria Drive, Softly e Rose. Violão acústico. O sol que brilha através dessa ventania resplandecente. Pense em você como um sonho de temporada que acaba de começar. Vocês perceberam que começou com bastante guitarras elétricas e agora ficou com um clima mais suave por conta justamente dos violões. Legal. Progressões, tá subindo a energia. Essa ela tinha dito que era pro fandom, né? Nossa, que legal. Uma balada bastante... Uma balada, né? Uma power balada que fala. Power baladas são caracterizadas por terem justamente essa progressão e esse poder, né? Temos baladas mais sentimentais, mas essa é uma balada assim... Sabe aquelas baladas que dá vontade de abrir o capô do carro e ficar com os braços abertos? É exatamente essa, só pra exemplificar aqui e também não tem todas as presenças dos elementos que teria numa balada mais sentimental, né? Então é bem legal. Já se tornou uma das minhas favoritas essa, assim. Eu gostei bastante de Te Amo. E de Drive também. Legal. 하나둘 새롭게 물들어오던 예뻐 보여 계절이 닮은 향기까지 발걸음마다 가득해 오직 날 위한 기적까지
você é algo especial. Nossa, olha isso. Legal, apareceu as guitarras. É, bem progressiva a música, legal. As influências latinas aqui. Eu não tô ficando louco, então. Aquele violão de Softly, será que ela colocou como influências latinas também? Ó, a ponte, caramba. Você é como uma bonita pintura, mas sonhos não se tornam realidades. Oh. Ela tá pronta. Aqui parece que ela está pronta para ter esse relacionamento agora, né? Da história que estamos trilhando aqui. Mas também pode ser uma música pro fandom, né? Fica muito na cabeça. Caramba, essa faixa é muito poderosa. Realmente o arranjo dela é muito rico, assim. Foi muito bem produzido. Tudo é especial porque eu te conheci, eu te amo. Subiu Nossa, ela subiu bastante as notas. Te amo. Uma das minhas favoritas. Agora vamos pra balada sentimental, né? Tivemos a Power balada. Agora temos algo mais sentimental. Cherry. Piano, né? Não tivemos tanto piano nesse disco presente mesmo. Esses melismas dela. Tudo parece iluminado quando eu te vejo. Eu quero que você fique comigo, quero estar ao seu lado. Muito aguda a música. Nossa, que lindo eles harmonizando. É uma música bastante melódica. Isso que eu iria falar. Te Amo não é uma música tão melódica assim. Ela é bem poderosa. Temos influências do funk aqui, legal. Não te preocupes, você pode confiar em mim. Ah, eu entendi aqui já. Ela se declarou pro cara na música anterior. Pro cara pode ser uma pessoa totalmente específica. Não vamos trabalhar com gêneros, não é mesmo? Se declarou pra pessoa, né? Mas ela tava insegura, tipo, será que é recíproco isso? Tipo, a gente estávamos trocando alguns flertes, não é mesmo? Mas não era nada, pode ser coisa da minha cabeça. E aqui ele tá respondendo tudo, né? Tipo, não, pode ficar comigo, vamos ficar juntos, é isso. Bastante percussão. Eita, esse amor carnal. Violão.
Não importa se você não me conhece, nós estaremos juntos, bebê. O quão emocionado você é. Nada, eu conheço a pessoa um dia, eu já quero namorar ela. Oh. Nossa, essa é bem melódica, nossa. Essa música quer me fazer chorar por alguém. Eu não amo ninguém, essa música. Eu vou sofrer por quem? Uou, combinou muito o featuring. As vozes realmente harmonizaram muito bem. Eles estavam cantando em tons muito parecidos. Então ficou incrível. Tá difícil, hein? Eu sempre sou bem sincero nas minhas reações, mas aqui realmente só tem música boa. Tipo assim, se for caracterizar uma faixa, a mais fraca, por enquanto seria Rose. Mas Rose justamente tem como esse objetivo introduzir, né? Então, ela é como se fosse uma introdução, então não contaria tanto ela assim. Bem poderosa. Nossa. Ai. Rain, pelo que eu li, a melodia foi composta pela Yuki, né? E a Mayone que escreveu a música. Bastante percussão. Os elementos estão se apresentando, legal. Creio que tenha chegado a hora. Que bonita. Esse violão. Nossa, ela tá harmonizando bastante com ela nessa faixa, né? Tem bastante percussão. Uma faixa R&B. Uma faixa R&B. Sim, mid tem. Não é nem tão agitado, nem tão lento. Fica no meio do caminho. Como a chuva que cai fora da ventania. Ué, mas o romance estava tão bonito pra acabar. Não podemos nos ver por causa da breve chuva que cai. As lágrimas que eu estava contendo começaram a cair. Creio que começou a hora. Chegou a hora. Ou seja... Nossa, acabou. Meu Deus, que muita música bonita. Eu acho legal dessa faixa que realmente aqui a Mayone, ela vê o relacionamento como se fosse uma soma. Ela não tá dependente, amorosa desta relação, ou seja, ela diz aqui que ela gosta muito da pessoa, né? Disso que se criou aqui. Mas eu acho que quando a gente vê que as coisas começam a se machucar, a gente entende que é hora de ir embora, né? Por mais que você seja uma pessoa, amar também é dar a Deus. Então ela toma essa decisão muito madura de realmente seguir em frente, né? Em Drive, ela deixou muito nítido que, tipo, tudo que vier,
é simplesmente uma soma na vida dela. Ela tá muito bem com ela mesma. Então, todas essas relações que podem surgir, se acabar, acabou. Mas, tipo, ela não vai ficar tão triste, vai ficar triste, obviamente, mas ela não vai ficar dependente disso, entende? É um álbum coeso tanto sonoramente quanto liricamente, então isso é bem legal. Ficou bem casadinho, bem produzido. Espero que ela tenha a oportunidade de cantar todas as músicas. A gente teve ela saindo bastante da área de conforto dela aqui, então isso foi bem legal. E agora podemos conhecer um pouco da Mayeon melhor, né? O seu lado sentimental, o seu lado altruísta. Então isso é muito legal de se ver. Conhecemos ela por completo aqui, né? Foi o ponto inicial. Por isso que o nome do álbum se chama Mai. Porque realmente a gente conhece ela melhor aqui, não é mesmo? E também, se a gente for cortar ali as letras do nome dela, vira Mai também. Mas ficou bem legal mesmo. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qual foi sua faixa favorita do disco? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!